Motivada pelos inúmeros casos de embriaguez, brigas, acidentes de trânsito e pelo aumento no registro de uso de drogas envolvendo jovens e menores de idade em Araraquara, a Câmara Municipal e a TVA estão iniciando um movimento que visa a regulamentação das festas open bar no município. Tendo como modelo de organização a cobrança de um valor fixo que libera o consumo de bebidas por todo o período de duração do evento, as festas open bar incentivam o uso desenfreado de álcool por parte dos jovens, o que faz com que os casos de alcoolismo aumentem cada vez mais cedo. Porque além de acabar com a saúde, ainda pode estar provocando um acidente na noite, assim, tipo briga. E os pais não estão ali acompanhando, né? Então eu acho muito errado, eu acho que não tem nada a ver. Menor com balada não tem nada a ver. Tenho amigos que frequentam, assim, eles bebem normal. Frequento. Acho que é melhor, né? Porque não precisa pagar, né, na hora. Casos assim, que bebe, depois acaba tendo briga, acaba tendo conflito, entendeu? Perde uma amizade à toa por nada, por uma simples bebida. Quanto aos maiores de 18 anos, as medidas a serem tomadas não devem se referir apenas à fiscalização anterior às festas, mas principalmente após a ingestão de bebidas alcoólicas. O problema é pós-festa, né? Depois do uso excessivo do álcool, não sei se usam alguma outra substância nesse local, que aparentemente está sendo comprovado, né? Mas aí o que acontece? Esse pós-festa, quando chega na cidade, acontece todo aí um transtorno, dano ao patrimônio público, pichações, que nós temos com frequência se deparado com situações, né? Agressões verbais, agressões físicas entre eles próprios, e acaba aí trazendo esse transtorno para a Guarda Civil, para a Polícia Militar, Polícia Civil, mas nós estamos aí juntando forças, principalmente aí com o nosso prefeito e o doutor Silvio, com esse gabinete de gestão integrada, para poder unir força, somar força, para combater esse mal maior em nossa cidade e trazer aí tranquilidade e a paz para a nossa população. Tanto o consumo de álcool como o consumo da droga estão ligados, né? Eles acabam, por o alto devido do consumo de droga, de álcool, eles acabam também consumindo uma droga, né, e trazendo aí esse transtorno para a nossa cidade. E nós percebemos aí o índice, né, de muitos adolescentes estar envolvido por estar ligados, acompanhados de maiores, que os maiores acabam, né, influenciando aos menores também, tanto no consumo de álcool e da droga. Há pouco tempo, à frente dessa unidade de pronto atendimento, mais conhecida como UPA, localizada na Vila Xavier, foi cenário de um espetáculo de total desrespeito com os funcionários que aqui se encontravam. Universitários de uma das faculdades da cidade, após extrapolarem na bebida, incomodaram com o tipo de comportamento que apresentavam. Ao chamar a atenção desses estudantes, um vigia da UPA foi agredido e insultado. Nos dias em que sucederam ao fato, houve muita revolta. Até hoje, as pessoas condenam a ingestão de bebida alcoólica de forma exagerada. Mas a proibição das festas caracterizadas como open bar na visão dos jovens não é necessária. Não, eu acho que é muito bom, eu adoro as festas. Você frequenta, então? Às vezes, quando minha mãe deixa. Quando minha mãe deixa, aí eu vou. Só ter mais um controle maior sobre maiores de idade, sabe? Tem que controlar mais, também depende da responsabilidade das pessoas também que vão, né? A fim de levantar dados reais quanto aos problemas causados pelas festas open bar na cidade, a Câmara foi atrás de um especialista em atendimentos médicos de primeiros socorros. Toda vez que a gente tem um evento dessa natureza, o número de atendimentos relacionados ao alcoolismo eleva-se em torno de 30%, a quantidade de pessoas que procuram o pronto-socorro com queixas relacionadas ao alcoolismo. E quando existem os jogos universitários aqui na cidade, o índice aumenta ainda mais? Com certeza, aumenta muito mais. Inclusive, nós colocamos até plantonistas extras para poder dar uma cobertura satisfatória para os usuários que não têm queixas relacionadas com o alcoolismo, porque senão você fica o plantão todo atendendo queixas relacionadas ao alcoolismo. Acontece acidentes, acontece casos de coma alcoólico,
acontece casos de indisposição gástrica, náusea, vômito. A pessoa que entra para uma festa open bar, ela sabe que ela vai beber sem limites. Então, isso ajuda em muito a ocorrência de acidentes de trânsito e de qualquer outras ocorrências de natureza relacionada com a bebida alcoólica. Mas, assim, é evidente que se você proibir essas festas, você, de certa forma, você vai contribuir para diminuir o número de ocorrências, porque aí a limitação financeira, né, ela passa a ser um fator que nos assegura uma segurança melhor com relação a ocorrências de natureza com o alcoolismo, né? Entretanto, profissionais da área de segurança acreditam que existe uma maneira de impedir, ao menos, a entrada de adolescentes nas casas de eventos e aproveitam para relatar algumas histórias que presenciaram nas noites de Araraquara. O pessoal bebe muito, né? Assim, já teve algumas ocorrências de a gente precisar ajudar, né? Ou mesmo levar esse pessoal para um ambulatório, mas já houve situações de o pessoal ele tá menor acabar entrando na festa, né, por causa da fiscalização na portaria, que muitas vezes ela é burlada e às vezes a gente acaba encontrando menor bebendo também nessas festas. Então acho que devia ter um pouquinho mais de fiscalização em cima disso, né, o pessoal do conselho aí bater em cima. Conta um caso pra gente de você ver jovem alcoolizado, drogado, de você ter ajudado. Chegou a acontecer isso? Não, drogado isso aí é constante, né? A pessoa sai de outras baladas, às vezes até ficam na balada para querer estragar. Você pensa que é da balada, dessa balada aqui, do Bazoá. Mas não foi daqui, ele veio de outra balada e ficou aqui vomitando, drogado, ou a menina reclamando que manteve relação sexual no motel. Assim como o Pete, muitos araraquarenses dependem financeiramente dessas festas. Há 17 anos no mercado, ele conseguiu se estabelecer e hoje possui seu próprio negócio. Porém, as imagens que tem na memória relativas ao uso da bebida pelos jovens se repetem constantemente. Por isso, Pete espera que seja dada uma atenção especial a esses casos. Porque a festa open bar, ela inclui funcionários, pessoas que fazem bico, infinidade de pessoas que dependem dela. Se a partir do momento que você fechar, você vai estar excluindo parte do pessoal que trabalha à noite. Menor de 18 anos fica em casa. O conselho tutelar não faz o trabalho que deveria fazer. De quando eu estou aqui, o conselho tutelar encostou aqui, se foi 5 vezes em 17 anos, foi muito. 5 vezes em 17 anos. Ainda ficou uma perua velha podre encostada por lá de fora. Então, o que está acontecendo? Para esclarecer as dúvidas sobre a falta de fiscalização dos conselhos tutelares, fomos até o juiz Silvio Moura Salles, da Vara da Infância e Juventude, ouvir o que ele tem a dizer a respeito do assunto. Doutor Silvio, explica um pouquinho para a gente como age o conselho tutelar em casos assim de festas open bar. Bom, na verdade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar é o órgão de linha de frente para fazer a proteção a crianças e adolescentes. Ou seja, sempre que há notícia ou suspeita de violação de direito de uma criança ou adolescente ou confirmação disso, o órgão que tem que ser acionado é o Conselho Tutelar para fazer uma intervenção, uma apuração dessa situação e as medidas que são previstas em lei para o resguardo da situação dessas crianças ou adolescentes que porventura estejam numa situação de violação de direitos, tá certo? Esse problema de ingestão de bebida alcoólica pode se enquadrar nessa situação, tá certo? Então, o Conselho Tutelar poderia ser chamado nessas situações para fazer uma fiscalização. A gente sabe de uma dificuldade operacional muito grande para que isso seja colocado em prática, mas, de qualquer forma, a partir do texto da lei, esse é o órgão competente para fazer a atuação nesse tipo de situação.
durante a elaboração dos trabalhos, eu acho que os vereadores vão ter condição de discutir aprofundadamente essa questão, tá certo? Eu só gostaria de fazer uma ressalva que a nós nos preocupa extremamente aqui no dia a dia da Vara da Infância e da Juventude, com muitas vezes a negligência de pais e mães em relação ao trato com seus filhos, tá certo? Eu acho que esse é um ponto crucial, não só nessa, mas como em todas as questões envolvendo criança e adolescentes. Eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande a respeito disso, porque a gente vai vendo, com o passar do tempo, que muitos pais vão ficando cada vez mais alheios ao processo de educação dos seus filhos, e os reflexos disso a gente vai vendo no dia a dia. Dados oficiais apontam que 52% das vítimas de homicídio, 64% daqueles que morreram afogados e 51% das pessoas falecidas em acidentes de trânsito estavam embriagadas ou alcoolizadas. Mais de 80% dos casos de brigas e desentendimentos registrados pela polícia também envolvem pessoas que beberam demais. Da mesma forma, são comuns os casos de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, em razão da não utilização de preservativos. Finalmente, fica a constatação. Se por um lado é verdade que a indústria investe milhões de reais em propagandas que estimulam o consumo de bebidas alcoólicas, de outro, o mesmo marketing se vê obrigado por lei a sugerir que se beba com moderação. Sendo assim, as festas open bar caminham exatamente no sentido contrário, promovendo acesso livre a qualquer tipo de bebida durante a noite toda.